O mês de setembro terminou com um volume de chuvas 55% abaixo do normal e com uma temperatura média de 28,6 graus, aumento bastante significativo, 4,2 graus acima da média, segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E dessa forma, setembro foi o quarto mais quente da série iniciada há 78 anos, lá em 1943. Os outros anos mais quentes foram ano passado, 2020, 2017 e 2004. Como sempre, na virada do mês, nós vamos fazer um balanço da situação dos nossos reservatórios, também verificar como é que fica o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. A situação é preocupante, a gente vem fazendo esse alerta aqui semanalmente. E, mais uma vez, converso com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e da pós-graduação do Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos começar a explicar em detalhes, atualizar, na verdade, né? A gente tem feito isso com frequência, a situação dos nossos reservatórios, tomando aí os dados de chuva, temperatura e tudo mais. Bom, Roxane, como você mesmo adiantou, nós estamos aí numa situação muito preocupante, porque setembro foi um mês muito seco, né? Tivemos uma redução significativa no volume de chuvas, o que está aí de acordo com os prognósticos climáticos ao longo do ano, né? Então, em setembro, nós tivemos uma redução de 5 pontos percentuais no volume total armazenado nos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Todos os reservatórios tiveram volume de chuvas abaixo da média e no sistema Cantareira choveu apenas 41% da média esperada para setembro. Quer dizer, isso já seria um número preocupante, mas veja o que nos aguarda em relação aos outros reservatórios. Eu vou citar aqui o Alto Tietê e o Guarapiranga. No sistema Alto Tietê, o segundo mais importante, choveu apenas 22% do que seria esperado para o mês de setembro, enquanto no Guarapiranga choveu apenas 9% do esperado. Ou seja, essa redução no volume de chuvas, essa redução que a gente tem verificado ao longo do ano, ela se manteve e, inclusive, foi acentuada no mês de setembro. Uhum. Agora, comparado com os anos anteriores, como é que está a situação? Bom, conforme os prognósticos climáticos eles alertavam, né, a crise hídrica está avançando em São Paulo, não só na região metropolitana, mas também no interior, onde há várias cidades que já estão, infelizmente, tendo que utilizar o racionamento devido aí à falta de água nos mananciais, nos reservatórios, né? Hoje, nós temos cerca de 21% menos água armazenada do que na mesma época em 2013, que foi o ano que antecedeu a crise, e aí cabe uma explicação importante, porque nós temos hoje um sistema adicional de abastecimento, que é o sistema São Lourenço. A população saiu da crise hídrica economizando água, nós temos uma economia aí em torno de 12%, 13% em relação ao consumo pré-crise. O sistema Cantareira, ele tem a possibilidade de contar com uma fonte adicional de abastecimento, que é a transposição parcial de águas do Paraíba do Sul para o Cantareira. O sistema todo está bem mais interligado, então, em princípio, uma represa poderia socorrer a outra. E o próprio Cantareira, ele tem tido uma gestão mais racional, ou seja, hoje a Sabesp, à medida que o nível do Cantareira vai abaixando, nós reduzimos a retirada de água desse sistema. Mesmo assim, nós temos 21% menos água armazenada, como eu disse, em relação a 2013. E comparando com o ano passado, nessa mesma época, o volume de água armazenada era 32% maior. Ou seja, nós temos uma situação realmente bastante difícil. O sistema Cantareira, então, continua preocupando. Como o senhor disse, o que vem pela frente aí, não é? Nos próximos meses. Então, o volume de água armazenada no sistema Cantareira, ele teve uma redução de 18% em setembro. E muito provavelmente neste final de semana, entre hoje, amanhã ou no máximo domingo, a continuar, né, no regime de redução que ele vem enfrentando, provavelmente o seu nível ficará abaixo de 30%.
e ele sairá da faixa de alerta, que é a faixa atual, e entrará na faixa de restrição. Depois dela, só restará a chamada faixa especial, que ela será atingida se o nível ficar abaixo de 20%. Importante considerar que tem uma previsão do CEMABEM, né, do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, que é um órgão ligado ao INPE, né, um órgão do governo federal, ligado ao INPE, tem uma grande capacidade aí de análise, né, dessas questões ambientais, desses problemas ambientais. Tem uma projeção que vem sendo atualizada mensalmente e que dava conta de que o Cantareira ele poderia chegar abaixo de 30%, mais próximo ao final do ano. Ou seja, nós estamos muito próximos de atingir essa marca, né, como eu disse, aí nos próximos dias, alguns meses antes do previsto. Isso mostra que efetivamente a crise está muito séria, né? Então, em média, a cada 5 dias, o volume do Cantareira, ele abaixa cerca de 1%. Então, nós temos aí, né, progressivamente, ou seja, a cada mês aí nós podemos perder aí cerca de 6% ou mais desse volume, porque é importante considerar que a Sabesp ela vem reduzindo a utilização de água do Cantareira, mesmo com essa redução, o volume continua baixando e nós não teremos chuvas suficientes para reverter drasticamente essa situação, conforme nós anunciamos na coluna da semana passada. Os prognósticos para a primavera e para o verão, principalmente, eles não são favoráveis. Nós até poderemos ter uma falsa impressão nesse início de primavera de que vamos retornar a uma situação próxima à normalidade em relação ao volume de chuva, mas efetivamente as chuvas elas vão se reduzindo à medida que nós nos aproximarmos do verão. O verão vai ser mais seco, né, do que seria esperado, não vai ser um verão chuvoso. E mesmo para recuperar não só os mananciais da região metropolitana de São Paulo, mas os grandes reservatórios, né, de grandes hidrelétricas que estão aí com nível muito baixo, nós precisaríamos de chuvas muito acima da média e muito provavelmente não apenas por um ano, mas assim 2 anos consecutivos, né? Então, em relação ao sistema Cantareira, ele, infelizmente, ele deve entrar nessa faixa de restrição. O volume vem abaixando significativamente, e se isso não é considerado uma crise hídrica, então o que seria? É verdade. Recentemente, só para finalizar, a Sabesp divulgou uma nota à Comissão de Valores Mobiliários, né, que é responsável pelo mercado de capitais, informando aí uma possível reestruturação, tendo em vista a possibilidade de privatização. Eu sempre tenho defendido que a Comissão de Valores Mobiliários ela deveria se preocupar com a questão da crise hídrica, porque é um fato extremamente relevante e que vai prejudicar o faturamento da empresa no próximo ano, e isso tem repercussão na rentabilidade das ações, ou seja, isso pode prejudicar os investidores que têm ações da Sabesp. Então, é uma situação relevante. Eu vejo também que o Ministério Público deveria se preocupar com isso, né, arguir a Sabesp a respeito do que ela pretende fazer diante dessa situação que vem se agravando aí dia a dia, mês a mês, mas infelizmente essas respostas elas não vêm, e a Sabesp sempre que se posiciona, ela tem dito que não há motivos nesse momento para preocupação, mas ela não adianta como ela enxerga o ano de 2022. Tá aí, por tudo isso será um ano de preocupação, né, em relação a essa questão. Vamos continuar economizando, cada um fazendo a sua parte, é o mínimo que a gente pode fazer. Professor Pedro Luiz Costes, com a gente aqui sempre às sextas-feiras, professor da ECA e da pós-graduação do IEE. Você pode acompanhar as nossas conversas semanais sobre esses assuntos de meio ambiente em jornal.usp.br e também no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Professor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.